o e-commerce na alimentação, ele é mais recente. A dúvida agora, e aí fica outra pulga atrás da orelha, é quantos aplicativos o consumidor está disposto a ter nos 64 gigabytes que ele tem no celular. Fala galera, estamos aqui para o último episódio dessa primeira temporada do Falando de Delivery. Nosso podcast já passou por vários assuntos, a gente falou de delivery em geral, dark kitchen, vendas, marketing, planejamento financeiro, todos esses temas que você viu por aqui, aprendeu com todos esses convidados. E é claro que no último episódio dessa temporada a gente não poderia deixar de trazer convidados especiais e com temas realmente desafiadores. Temas que, se você olhar com carinho, vão virar a sua chave e vão mudar todas as regras do jogo. Eu tô aqui hoje com o Caio, ele que tá à frente do Instituto Triângulo hoje. Boa noite, Caio. Boa noite pessoal, boa noite Sérgio, Rafael, Andrei. Prazer estar aqui falando sobre sustentabilidade, mostrar que é possível falar sobre sustentabilidade, fazer sustentabilidade no dia a dia dos restaurantes, né? E que o restaurante possa ser remunerado por isso ainda. Muito bom. Tô aqui também com o Sérgio Molinari. O currículo dele vocês vão conhecer ao longo do programa. O cara é uma fera quando o assunto é delivery. E é um prazer ter aqui com a gente também, Sérgio. Rafinha, obrigado pelo convite. Andrei, legal. A gente não é a primeira vez juntos, É verdade. Né? Caio, legal. E trazendo o tema de sustentabilidade ainda mais legal. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre alguns grandes números, algumas tendências mais da estratégia do delivery. Não, bom demais. Queria dar boas-vindas aqui também, o meu grande companheiro Andrei. O Andrei, para quem não sabe, a nossa parceria com o iFood, que eles viraram patrocinadores do nosso projeto, na verdade foi de uma iniciativa minha de chamar o Andrei para ser convidado em um episódio, no episódio número 2 com o João Barcelos. Eu queria ver os dois juntos. E além de participar de todos os episódios, entrar como convidado aqui trazendo várias convocações estratégicas, o Andrei também levou para dentro do iFood com o programa Vantagens do Chefe o apoio ao nosso canal Falando de Delivery. Andrei, boa noite. Como que você tá aí pro nosso último episódio? Fala, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que o pessoal estiver vendo. Clima de nostalgia, despedida, mas aquele sentimento de que a gente vai embora, mas nunca dizemos adeus. Então, vem novidades por aí depois, com certeza, só o pessoal continuar ligado. Acho que foi super especial a gente montar todo o programa, né? Os convidados. A gente sempre tentou trazer um tema relevante, prático para o dia a dia dos restaurantes. Um convidado case que fosse ter autoridade, que fosse representar um restaurante mesmo, que pudesse ali personificar toda a nossa audiência, o nosso público-alvo, e também sempre a visão de um especialista, seja de um parceiro, uma ferramenta ou alguém que conhece ali a parte mais técnica ou processual da coisa, né? E vendo a jornada toda que a gente percorreu ao longo desses 7, agora 8 episódios aqui que a gente está entrando também, foi muito gostoso o bate-papo, eu adorei. Acho que foi um desafio para todo mundo aqui, primeira vez, né? Eu já sou habituado assim, a fazer palestra, lives, etc. Inclusive já dividi o palco algumas vezes com o Molinari, também foi show de bola. E para esse último, a ideia é tentar amarrar um pouco de tudo que a gente falou, né? Foi muito gostoso tema que a gente abordou, a gente saiu lá de a crescente do delivery no começo e um pouco de como fazer a operação no dia a dia. Fomos para marketing, vendas, falamos de pessoas, a importância da liderança, falamos de operação, até arquitetura, limpeza, deu para mesclar vários assuntos super legais e a gente achou que seria legal fechar com chave de ouro, dando tendências, perspectivas para ajudar todo mundo a estar ligado. Talvez o tema vai ser um pouco mais desafiador, mais difícil, mas a gente acha que é necessário subir a barra aí do delivery no Brasil também, e por isso que a gente está tanto com o Caio aqui, que é um dos principais parceiros lá do Vantagens do Chefe, por meio do Instituto Triângulo, tem uma experiência bem grande aí no setor, atende milhares de restaurantes, e a gente vê que esse tema de sustentabilidade vem crescendo muito a pauta, não do ponto de vista do restaurante, mas os consumidores têm sido cada vez mais exigentes com isso também, por isso que a gente convidou ele. E o Molinari vai pensar apresentações aí, tenho certeza que a gente vai ter dados super legais e bacanas.
até com muito mais propriedade. O Rafa sempre me colocou numas fogueiras para trazer dados e informações. Hoje ele vai jogar brasa para mim. Então, vai jogar para isso vai frente, ser legal. Né? Não, muito legal, Andrei. Essa recapitulação que você fez aqui dos episódios. Uma coisa que a gente sempre prezou muito foi de não trazer somente aquela aula de o que você tem que fazer, mas também soluções, igual a gente tem aqui o Instituto Triângulo, o Sérgio também tem a Food Consulting, assim que fala, né? Tem a Food Consult, a gente trouxe várias soluções para não ficar só assim, a galera batendo um papo na mesa e tá, mas como que eu resolvo isso? Aí, na maioria das vezes, a gente tentava colocar a solução na mesma mesa que os convidados, na mesma mesa que a audiência que está assistindo ou escutando a gente. Então, muito obrigado ao iFood Brasil, né, ao Programa Vantagens do Chefe pelo patrocínio, a PDV Print Embalagens, especialmente ao Ismael por embarcar mais essa loucura aí que a gente tomou a iniciativa. É muito gratificante e principalmente o preenchimento agora de gravando o último episódio dessa temporada. Depende de você deixar o seu like e se inscrever no canal pra gente fazer uma segunda temporada, mas saber que a gente conseguiu impactar pessoas e gerar network. Põe o sininho. E põe o sininho porque vem mais. Olha isso, Sérgio Marqueteiro. Networking, foi muito gostoso ver as conexões aqui. O pessoal que está de casa não imagina o quanto que os convidados aqui fizeram negócios entre eles, um chamando o outro, um fechando a parceria com o outro, um contratando a solução do outro. E fica a dica, né, para quem está aí de casa assistindo ou está aí na cozinha, no salão, no balcão, manda o episódio para um colega, para 2, 3, chama o pessoal para conversar, discutir aquele tema. Acho que essas conexões é uma tendência para o setor também, né? Total. O pessoal tem que tirar essa visão de competição e para a visão mais de parceria e colaboração também, que tem um impacto muito grande você aprender com seus pares, né? Quem está ali na trincheira com você, no mesmo mercado, porque no final o objetivo é igual de todo mundo e todo mundo come pelo menos 2, 3, 4, 5, 6 vezes no dia, então o mercado é grande, tem espaço para todo mundo, né? E eu acho que até, sem querer furar o teu discurso, né, Andrei? Eu acho que a competição e os desafios que a gente tem pela frente, eles obrigam a gente a andar de forma mais colaborativa. Nem é só uma questão filosófica, é uma questão prática, né? Eu acho que essa questão de cada um para si e Deus para todos, eu acho que é um caminho meio de... É mais de fracasso do que de sucesso. Né? Então, andar juntos, andar coletivo... Isso daqui que a gente está fazendo é um exemplo típico, né? De colocar um monte de gente complementar na mesma mesa e tentar extrair alguma coisa melhor do que cada um faria sozinho, né? Não, total. Eu acho que isso é fundamental, né? Muito, muito. E aí, já aproveitando e falando, a gente está falando de colaboração, queria dar a palavra aqui para o Caio do Instituto Triângulo, que o Instituto Triângulo, eles colaboram com os restaurantes e com o meio ambiente de uma forma muito legal, muito top, que eu tive o prazer de conhecer através do Andrei aí. Caio, se apresenta aí, fala pra galera um pouquinho de você. Eu fiquei sabendo de um dado aí que você já visitou mais de 1000 restaurantes. Mais de 1000 restaurantes. Então explica um pouquinho como que foi essa jornada aí. Legal. Assim, eu sou Caio, sou o diretor-presidente do Instituto Triângulo. O Instituto Triângulo é uma instituição do terceiro setor focada em trazer soluções para que a população, né, a sociedade civil e os estabelecimentos comerciais também, pessoas físicas, possam realmente mudar uma dinâmica delas com o meio ambiente, através da reciclagem do óleo de cozinha usado. Nós somos a maior plataforma de reciclagem de óleo de cozinha usado do Brasil, são mais de 6.000 pontos de coleta que nós temos, né, disponíveis em 12 estados brasileiros. E o papel da Triângulo é esse, né? É tanto incentivar o dono de casa, a dona de casa, a levar o óleo numa garrafa PET 2 litros nos nossos pontos de coleta, quanto incentivar o restaurante a destinar esse resíduo para uma empresa licenciada. Foi nessa empreitada aí de conseguir fazer com que isso aconteça que a gente visitou vários restaurantes, provavelmente mais de 1000, tá? Na região metropolitana, principalmente na região metropolitana de São Paulo. E a gente identificou muita coisa boa, mas muita coisa que pode ser potencializada, melhorada, consertada, ajustada, né, dentro das cozinhas. E o papel da Triângulo agora também tem um papel fundamental, que é não só falar sobre óleo de cozinha usado, mas sobre a cadeia de resíduos dentro do restaurante. Então esse é um novo projeto da Triângulo. Nós somos parceiros do Vantagens do Chefe, o Andrei abriu as portas para a gente, junto com o pessoal da sustentabilidade também, com a Camila, com a Renata, a Lígia. Então, a gente está fazendo o nosso melhor e vai fazer mais ainda. A ideia é que a gente avance realmente para mais estados, traga mais restaurantes para essa causa de potencializar o descarte do óleo de cozinha usado, de fazer isso virar receita para o restaurante. Muito importante falar que o óleo ele pode virar biodiesel. Tá? Então, o biodiesel ele movimenta... hoje existe 13% do biodiesel adicionado ao diesel que nós compramos no posto de gasolina.
Então é super importante a gente incentivar essa cadeia, porque quanto mais a gente recicla óleo, menos a gente precisa de soja para ser produzido o biodiesel, que é a principal matéria-prima. Então a gente tem que trabalhar muito nessa dinâmica com o restaurante para ele entender que aquele resíduo, não somente o óleo, mas falando do óleo agora, tem total potencial, né, de virar energia renovável. Não, animal. E você tocou num ponto que até serve às vezes de incentivo, né? A questão ambiental é muito importante, acredito que é a mais importante, mas também isso vira receita para o restaurante, né? Eu acho que Isso. ele vai lá, é como se ele estivesse vendendo óleo. Ele vende o óleo, né? Hoje tudo é feito por um aplicativo, então ele sabe, ele pode solicitar a coleta pelo aplicativo, ele sabe quando que o motorista o nosso coletor vai fazer a coleta. Esse óleo é pesado, a gente retira as impurezas e faz o pagamento para ele, e o preço pode variar de R$ 2 até R$ 4 por quilo de óleo. E se Então, entrar e for do iFood, a gente paga o dobro no primeiro mês, né, Caio? Exatamente. Olha só. O iFood potencializou demais a nossa ação, né? Porque o difícil é falar com o restaurante. Uhum. O iFood abriu a porta dos restaurantes pra gente, então a gente tá conseguindo mostrar, pô, não destina o óleo pro José da esquina, pro João da esquina, não. Destina o óleo para uma empresa licenciada, pode até não ser a Triângulo, tá? Mas destina o óleo para uma empresa licenciada, porque se a gente não deixar o legado de destinar o óleo para Triângulo, a gente vai deixar, né, um legado ali para que o restaurante procure uma empresa licenciada que possa atendê-lo da melhor forma possível. E que essa ação do óleo em dobro, ela tem sido um sucesso. Então, restaurante que entrar, né, a primeira coleta, o valor é dobrado. Então, pode chegar a R$ 4 por quilo de óleo. Ele não vai encontrar isso em lugar nenhum, cara. Não, animal. E a gente banca lá com o maior orgulho, é super legal essa ação. E assim, Caio, eu acho que até falando um pouco já de tendência também, não é só botar o ovo, né? Tem que cacarejar. Então o restaurante também tem que postar a ação, fazer um barulhinho lá, para o cliente ver, se identificar, e isso vai fortalecer a marca dele para os consumidores, já entrando um pouco aqui em tendência também. Não, né? e até os outros, né? Os outros restaurantes, porque sempre rola muito disso, de um acompanhar o outro, né? Porque a receita em si, cara, depois de tudo que você falou aqui nesse pitch do que é a Triângulo, o que vocês fazem, a receita, ela é a menor parte. Olha o impacto que isso gera. Exatamente. Então, assim, a receita ela é muito mais, eu vejo, como um incentivo para o dono de restaurante destinar esse tempo, ter esse cuidado, porque o impacto que tem por trás é muito grande. Animal, a gente vai falar bastante, explorar muito isso de sustentabilidade, porque, igual o André falou, é uma tendência, é algo que cada vez mais também, se você não quer pensar por esse lado, né, da sustentabilidade, mas é uma tendência de marketing, de propósito, de formação de marca que impacta muito no cliente final lá da ponta. E só pegando carona nessa discussão, até porque a gente conversava um pouco disso antes de começar, né, Rafinha? Eu acho que a gente tem que separar um pouco, né, ou clarear um pouco as questões de sustentabilidade, que a gente às vezes trata isso como se fosse filosofia, como se não tivesse impacto real e, inclusive, benefício capturável pelo empresário. Sim. Então, até quando a gente fala o consumidor é muito mais sensível do que o empresário, talvez seja porque, na prática, ele fala o seguinte: o que é que fica para mim? Né? Uhum. E o empresário desse setor, né, mais de 1 milhão de estabelecimentos no Brasil, ele é um cara do dia a dia, um cara da prática, um cara simples. Ele fala, tá bom, o meu consumidor vai voltar mais? Eu tenho algum benefício financeiro? Eu mitigo, eu diminuo o risco de algum tipo, por exemplo, com governo, com órgãos de fiscalização? E se essas coisas são capturáveis, se ele enxerga, ele vai ser mais sensível. Sim. E a roda roda, né? E a roda gira. Eu acho que é um pouco isso também que a gente sente dentro do campo. Na verdade é muito isso, né? Ele tem que sentir, ele tem que ver, capturar, ele tem que tocar ali. A sustentabilidade está muito, né, na estratosfera. Estratosfera. Então a gente tem que trazer, a nossa missão é trazer a sustentabilidade para o dia a dia do restaurante e ele entender que com um ajuste simples do dia a dia, é só ele tem que saber para onde vai o resíduo dele, quem faz a coleta, né? Ter essa rastreabilidade que a gente consegue transformar isso em indicadores, como o André disse, né? A galinha que bota, ela tem que cacarejar ali, Sim. né? Então ele tem que mostrar que um litro de óleo que ele destinou para Triângulo contribuiu com a preservação de 25 mil litros de água, evitou que 12 quilos de CO2 para a atmosfera fossem emitidos. Evitou que 25 centavos, evitou que a gente gastasse 25 centavos com tratamento de água. Então são muito impacto. Né? A gente não imagina que gera tanto impacto assim. Bom, Sérgio Molinari, vocês já conheceram um pouquinho, mas Sérgio,
se apresenta aí, fala um pouco vai ser difícil falar Não, pouco, não, né? vamos falar pouco porque a gente tem que falar mais de número, de tendência, né? Mas fala aí da sua jornada dentro do mercado de food service, do delivery. Hoje, o que você faz no mercado, qual que é a solução que você resolve, mas principalmente o seu case aí de jornada, parabéns. O que a gente faz, a gente tem uma origem de muito tempo de indústria de alimentos, né? E num determinado momento a gente falou o seguinte, tem muita demanda mal atendida do ponto de vista de informação de mercado, do ponto de vista de reflexão, do ponto de vista de estratégia, né, dentro desse setor. E a gente resolveu mergulhar dentro disso e falar, a gente vai tentar ajudar um pouco nisso. Claro que no final das contas é um business, né? É um negócio da gente, a gente tem uma consultoria então chamada Food Consulting. No Brasil a gente fala Food Consulting, né? A gente fala com ING no final. ING no Quando a final. gente pega o aviãozinho, vai para alguma feira fora do Brasil, é Food Consulting, né? Mas no fundo é a mesma coisa. A gente basicamente trabalha com... Eu sou conselheiro de algumas empresas, a gente trabalha com consultoria mercadológica, pesquisa de mercado e isso que a gente está fazendo aqui, evento, palestra e tal. De onde vem a importância do delivery dentro do negócio da gente? Vem da missão que é entender o que está acontecendo no mercado, entender para onde as coisas vão, entender o que são as dores dos estabelecimentos, dos distribuidores, da indústria e tentar ajudar com informação, com reflexão, com pensamento para apontar para um caminho melhor. E aí tem, acho que uma história, né, sem ficar falando da empresa, mas falando talvez da história, né, que para mim é super relevante, que a gente todo ano vai para algumas feiras fora do Brasil, especialmente uma que a gente vai todos os anos, que acontece em Chicago, que é uma feira da Associação Nacional de Restaurantes dos Estados Unidos. E eu fiquei surpreso em 2019, né, vou até antecipar um ponto que eu acho que a gente ia falar, mas em 2019, na principal palestra dessa feira, eles sempre abrem falando assim, bom, o que é o tal do food service, né? O que é esse mercado de alimentação fora do lar? Então, há muitos anos, esse mercado sempre foi definido assim. Ele é o mercado das refeições e lanches e bebidas preparados fora de casa. Há muito tempo é isso. Preparados é a palavra-chave, né? Então, não é o que se come fora de casa, é o que é preparado fora de casa. Legal. Em 2019, aparece lá na tela a mesma descrição, então, o mercado das refeições, lanches e bebidas preparados fora de casa, vírgula, incluindo take-out e delivery. Aí eu falei, puxa, não mudou nada a descrição, porque take-out e delivery desde sempre são são partes do food service. Por que isso fez parte da descrição desse mercado? Por um motivo. Delivery e take-out, que está debaixo de um guarda-chuva que a gente chama de off-premises, que é tudo que é preparado no restaurante, que não vai ser comido no salão. Isso, a partir de 2017 e 2018, já era o principal vetor de crescimento do food service no mundo. Então, o nosso papel é conseguir entender um movimento dessa importância, que é em perceber o quanto o delivery e take-out vão fazer parte do sucesso desse mercado no futuro, do sucesso das empresas no futuro e tentar ajudar as empresas a se prepararem ou atuarem melhor dentro desse mercado. Então, eu acho que essa é uma forma boa de explicar um pouco qual é o papel da gente. Muito bom, Andrei. Eu fiquei aqui meio que... Eu tomo um soco de sustentabilidade do Caio, e aí vem o Sérgio do outro lado e dá uma porrada de food service, olha que eu já estou nesse mercado há 5 anos. E você tem uma trajetória, já passou por várias empresas aí, né, Sérgio? Eu não sei por que o pessoal olha o cabelo branco da gente e começa a querer falar de idade. É uma coisa engraçada. A história da gente em alimentos começou em 91. Então, dia 13 de dezembro, eu completo 30 anos em alimentos. É a tua idade. Eu ia fazer um comentário aqui. Que eu ia falar que eu não era nem nascido. Pronto, piorou. Mas assim, o legal é que você pegou todo o crescimento da coisa. O crescimento existe há anos, mas assim, você pegou um desenvolvimento muito bom. Isso aí te trouxe uma bagagem muito grande, né? Isso é muito legal que você está falando. Inclusive, eu sempre fui da cadeia gordurosa, né? Então, assim, desde a época que a Sadia tinha óleo, Ceval, Bung, passei por várias empresas desse setor e tal. E o que acontece? Até a década de 90, o food service era um puxadinho, né?
Por exemplo, a gente tem um curso de food service na SPM já há 16 anos, que chama Gestão Estratégica de Food Service. Eu lembro que a primeira edição foi em 2005, e a gente tinha ali quanto representava a food service dentro do mercado brasileiro. Era uns 14%. Né? Antes da pandemia, era 33%. Então, no espaço aí de 15 anos, 14 anos, a importância de toda a alimentação fora do lar é uma importância que para lá de dobrou. Né, dentro do gasto total do brasileiro com alimentação, que é bem relevante. Então, exatamente na linha do que você está falando, enquanto ele era até uns 14%, era tudo um conjunto de puxadinhos. A indústria pegava um produto que tinha numa lata, colocava num latão, isso daqui é mercado institucional. Pegava uma maionese, colocava numa embalagem maior, isso daqui é refeição fora do lar, mas não tinha estratégia de mercado, você não tinha pessoas especializadas, pesquisa e desenvolvimento em cima disso, controle de qualidade, estruturas de vendas específicas, estruturas de distribuição específicas, e tudo isso existe hoje. Então, o legal dessa trajetória de longo prazo, né, por um lado, é você conseguir entender uma relação de causa e efeito, como é que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo. A dificuldade é você não ficar obsoleto, né? Sim. Que eu acho que esse é um desafio é um desafio que eu estou falando um pouco sobre o desenvolvimento do negócio da gente, mas, para mim, isso é uma mensagem, acima de tudo, para o empresário do setor. Porque a gente fala de muitos empresários que têm uma vida dentro desse mercado de 10, 15, 20 anos. A facilidade de ficar obsoleto, especialmente nos dias de hoje, é gigantesca. Sim, muito. Muito. E você falou um ponto que eu acho que isso até hoje, acredito que isso até hoje reflete muito, que é de ser um puxadinho. Eu vejo ainda conversando com muitos clientes que, cara, às vezes a pessoa não virou a chave que ela é um empresário, que ela tem um negócio. Tipo, ainda se vende muito a ideia de, eu tô vendendo lanche na pandemia. Não, cara, você tem um negócio, você tem uma empresa, você tem que ter departamento, você tem impostos para você pagar, você tem estudo de mercado. Eu vejo que ainda não virou a chave. Foi muito legal ouvir isso, porque parece que é um negócio que vem lá de trás. Ou o delivery não é um puxadinho. Não é, né? com certeza não é. Vamos pensar o seguinte, eu tenho um restaurante, o delivery, só colocando um outro número e depois eu fico quieto um pouco. Não, imagina que é isso. Em 2018, né, a gente lida com muito número, né? O Andrei sabe disso. Em 2018, outro dia, né? O delivery era algo como 7,5% desse mercado de food service. 7,5%, e a gente está em 2021, eu estou falando de 2018, outro dia. Sim. Hoje, nesse exato momento, passa de 20%. Né? Vai terminar um pouco menor, porque o salão está reabrindo, é natural, mas ele sai de 7,5%, ele praticamente triplica a importância dele em 2 anos, e tem muita gente que ainda trata o delivery de uma forma puxadinho. Né? Então, eu vou só fazer meio que desdobramentos do meu negócio normal do restaurante, do atendimento presencial para adaptar. Saiu um motoboy ali. E pronto. Né? Pega o mesmo cardápio, o mesmo prato, a mesma preparação, aí não descobre por que no meio do caminho o macarrão ficou todo mole, porque... Precifica o iFood igual o salão. Cara, eu vou até guardar esse tema para depois, porque é mortal. Isso para mim é lindo. A taxa de mortalidade desses estabelecimentos deve ser muito alta. Porque ele não se profissionaliza, ele não entende que ele tem um processo produtivo ali e que ele tem que pensar nisso. A gente tem que lidar com uma realidade que é o efeito pandemia. Ele, infelizmente, pegou muita gente boa no contrapé. Infelizmente. Mas também ele foi um fator de uma certa limpeza, né? Porque tem muita gente que efetivamente não tinha um negócio. Né? E aí você coloca estresse, o cara não aguenta. A pena é quem fica no meio do caminho, né? Não. Os bons que ficam no meio do caminho também. Eu tenho um case de um cliente nosso, Fantástico Hamburgueria. Eles completaram 6 anos recentemente. Mas assim, por 5 anos, ele não dava atenção pro delivery. Ele tinha entrega, tipo assim, pede aqui no meu WhatsApp que eu vejo se eu consigo te entregar. Mais ou menos dessa forma, né? E aí, a pandemia obrigou ele a focar no delivery. Ou era o delivery, ou não era. Ele saiu em 5 anos, de um restaurante para 3 cozinhas. Aí agora ele tem um restaurante que ele tinha antes e tem mais 2 dark kitchens. Então, assim, olha o puxadinho, né? O que muitas vezes as pessoas tratam como puxadinho,
aonde pode levar o seu negócio. Às vezes vai ser o carro-chefe do seu negócio. É. Foi bem bacana ter esses números aqui. E aí eu queria jogar uma pergunta pro Caio, aí eu acho que o Sérgio vai complementar também. Mas falando de sustentabilidade, né? Eu sinto o termômetro, eu sou muito termômetro, porque às vezes chega a cliente lá e fala assim, eu quero fazer uma embalagem sustentável e tudo mais, tal. E aí eu vou bater um papo, falo, mas você é sustentável? Aí eu, não, mas eu quero ter uma embalagem sustentável. Eu percebo que tem algumas pessoas que tratam isso como uma moda, querem realmente, a gente falou aqui que isso fortalece o marketing, mas querem realmente só aproveitar o marketing da coisa, tipo, para pôr na embalagem, essa embalagem é sustentável. Só que todo o entorno é igual a experiência do cliente, não é só um post-it, tem todo um cenário. A sustentabilidade também não é só você ter uma embalagem ou ter uma comida que você pode falar que é sustentável. O que você acha? Que isso daí já é realmente uma tendência, mas que está em aceleração ou ainda falta muito da parte de conscientização do dono de restaurante? Cara, isso realmente falta muito. São modismos, né? Tem um nome para isso, que é greenwashing. Que é o marketing, que é o banho verde que você vai dar no seu negócio ali, e realmente ele não está pautado na consolidação do negócio. Então você não tem diretrizes, né, não tem uma estrutura de sustentabilidade que você... Pode ser pequena, a gente não está falando... A embalagem pode ser uma questão interessante, desde que, né, esteja dentro de uma micropolítica dentro do estabelecimento. Pô, não, eu quero usar porque daqui 3 anos eu vou tirar toda a minha embalagem que não é biodegradável, eu vou montar postos de coleta para descarte dessa embalagem de uma forma sustentável. Só que ele está usando embalagem sustentável e está descartando essa embalagem no lixo convencional, pô. Ele não tem rastreabilidade sobre a destinação desse resíduo. Então é muito importante falar isso, que às vezes ele pode fazer algo muito menor, com muito mais impacto e gastar muito menos dinheiro e falar que ele começou a sustentabilidade. Desse jeito ele não começou, né? Então ele pode começar primeiro diminuindo a geração de resíduos. Se ele mapear todo o processo dele da cozinha ali, né, todo o processo produtivo, ele vai entender que tem falha na geração de resíduos. Ou ele está gerando mais, ou ele está gerando, né, ele está consumindo mais insumos, gerando mais resíduos. Comprou errado, não está fazendo uma boa gestão de estoque, né, armazenamento. Então, consequentemente, ele vai gerar mais resíduos, vai impactar mais o meio ambiente, então é mais ajuste. É isso que o Sérgio falou. Ó, a sustentabilidade ela tem que começar a fazer parte do negócio, sair daquela escala, né, de filosófica, para que ele entenda que sustentabilidade é economia de energia, é sustentabilidade, economia de água é sustentabilidade, economia de insumo que ele está comprando também é sustentabilidade. Aí, pegando carona nesse tema e lembrando que a gente estava falando muito da importância de como as pessoas enxergam a questão da sustentabilidade, eu acho que tem um ponto que vale a pena estressar um pouquinho. Se o empresário ainda não ganhou essa sensibilização, essa percepção, ainda não comprou o lado objetivo do quanto faz sentido a sustentabilidade, tem uma preocupação que eu queria deixar, assim, plantar como uma pulga atrás da orelha. O consumidor que valoriza a sustentabilidade, ele é um consumidor, entre aspas, mais chato, mais exigente, mais rigoroso com o que ele vê e com o que ele confirma. Então, ele vê só a casca sustentável e não vê uma prática condizente com a casca, ele penaliza, ele leva a mal isso, ele penaliza a marca do restaurante. Exato. Então, a gente vê isso muito quando a gente vai para ver alguns conceitos legais sustentáveis fora do Brasil, e a gente vai com grupos de empresários e você percebe os caras tirando um monte de fotos e fica mandando para o arquiteto aqui no Brasil. Eu falei, cara, tem um conceito por trás disso. Né? Tá, o funcionário, desde o recrutamento das pessoas, a prática do cara é real. Né? Normalmente não é casca. É um conceito, tem uma alma dessa por empresa. Trás. Né? E aí a gente peca muito, a gente é muito estético e muito de construir a parte visível, a parte aparente, porque isso é teoricamente, marqueteiramente legal, mas é oco por dentro. E esse consumidor que valoriza a sustentabilidade, ele não perdoa. Ele não perdoa. Ele se sente traído, na verdade. Ele se sente traído. Então é pior do que o cara que não faz, às vezes. É pior do que o cara que tem uma prática mais light. Sabe aquele cara que você fala, quietinho, mas eu vi ele ali na madrugada? Eu acho que é a mesma coisa, né? Acho não, tenho certeza. Mas eu vejo muito isso, eu sinto, e o que você falou tem todo sentido. Às vezes a pessoa quer uma embalagem sustentável, mas ela não descarta nem a embalagem comum que ela usa hoje,
Exatamente, É. vai para o aterro sanitário. E a lógica do aterro sanitário, gente, é enterrar lixo. Que fique muito bem claro, né? É enterrar lixo o aterro sanitário. Ah, as pessoas acham, ah, não, mas meu lixo vai para a prefeitura. Mas a prefeitura enterra seu lixo. Ela não consegue. Lógico, né? Algumas prefeituras têm algumas cooperativas vinculadas, tem o carro da coleta seletiva e vai esse reciclado para elas. Mas 80% do lixo que a gente destina aqui vai para o aterro sanitário, que é ser enterrado. Então, se o estabelecimento ele toma a frente disso e ele entende que, pô, tem uma cooperativa no meu bairro, tem uma empresa que ela é séria, que ela faz reciclagem, eu vou tentar falar com ele para ver se ele consegue montar uma logística para me atender. Simples, ajuste simples. Pode ser que até ele seja bonificado financeiramente por isso, né? E é isso que a gente está fazendo agora também. Então, o caminho fica aberto para que os restaurantes entrem em contato conosco. A gente está tentando fazer esses links de cooperativas licenciadas, empresas licenciadas que possam atender os restaurantes. Isso virá balanço de sustentabilidade. Porque quando a gente fala de balanço de sustentabilidade, todo mundo pensa o da Bunge, né, da Cargill, dessas empresas multinacionais, mas não, o estabelecimento, o restaurante, ele pode ter o balanço dele, das ações que ele desenvolveu no território, no bairro, de quanto aquele resíduo impactou socialmente, ambientalmente, economicamente. Imagina o consumidor chegando no estabelecimento, no restaurante, e vendo o banner, ou vendo na rede social dele, no Instagram, uma divulgação de que ele realmente contribui efetivamente com números, dados, com pessoas que ele pode checar essa informação. Então isso é muito válido. Não, muito top. Igual eu falei, é só soco na cara aqui, né, Andrei? Cabeça explodindo. Na verdade, o cérebro derreteu. Tô até sem palavras, mas tô refletindo muito aqui, porque... Eu vou falar, eu me sinto culpado, porque aí você já começa a ver o que você faz. E isso do aterro sanitário mesmo, você fala, é enterrar lixo, e você não está destinando. Passa a coleta seletiva, aí às vezes coloca a culpa toda na prefeitura, mas você faz a culpa. Mas esse é um assunto muito, muito quente, assim, pro iFood. É uma das principais... É a principal prioridade da empresa. A gente fez toda uma repaginação no nosso propósito, razão de existência, e chegou numa declaração muito bonita de alimentar o futuro do mundo. Isso significa muito, assim, colocar estratégia de sustentabilidade, educação, impacto social no centro do negócio. Hoje, qualquer colaborador lá do iFood sabe da importância desse tema para a empresa. A gente vem estimulando isso muito nos nossos usuários. Eu tenho ficado muito reflexivo aqui, porque eu acho que ainda tem uma oportunidade muito grande para restaurantes. Então, essa é a provocação e um pouco do dilema que eu estou vivendo aqui, né? A gente tem várias iniciativas lá de compensação de carbono. Para restaurante, a gente faz a ação lá dos talheres, né? Para evitar o envio de itens de plástico e tudo mais. Mas eu acho que, assim, os consumidores estão sendo conscientizados, né? Então, uma hora essa vai ser a regra do jogo. Hoje, ele até tem a opção, mas uma hora vai deixar de ser a opção, né? No Vantagens do Chef, a gente tem parcerias... que tem esse olhar para a sustentabilidade, que são simples e fáceis, como o Instituto Triângulo, que é super plug and play, né? Fácil de colocar, quer dizer. Tem também de parceria para economia de água. Recentemente a gente fez uma ação, por exemplo, em Jundiaí, que a gente impactou 600 restaurantes. Foi uma economia de quase 2 milhões de litros, tipo, milhares e milhares de piscinas olímpicas. Daria para manter uma população um mês, assim... de 50 pessoas de abastecimento de água, com a PIP, que é um parceiro que a gente tem super bacana também, talvez a gente chame aí para a segunda temporada. Boa. Tem diversas de energia limpa, energia solar, modelo de geração distribuída, de várias regiões do Brasil também. E até o Caio, conhecendo muitos bastidores das cozinhas, né, ele comentou para a gente ali que, pô, tem cozinha que eu visito e... É triste. E é triste e eu acho que pararia de comer lá. Isso é uma pauta delicada, né? O que o restaurante sofre de vigilância, PROCON, pressão dos consumidores, e tá certo, né? Acho que a demanda, né? A gente já teve aqui um episódio só focado em experiência do cliente, falou muito disso, tinha até um grande parceiro especialista, o Rodrigo Dália, mas a gente também trouxe uma empresa para o programa que chama Local Confiável, que a ideia dela é deixar o restaurante pronto para qualquer não conformidade, qualquer auditoria que venha, qualquer serviço terceiro, se regularizar. E isso pode ser possível tanto pelos garçons, colaboradores, quanto o cliente pode visitar, ele escaneia lá o QR Code, clica lá se está em conformidade ou não alguns itens. Uma solução super acessível para a pessoa ficar assim, preparada, se ela precisar tirar uma certificação, regularização e etc. também, que é algo que espelha muito ali também, né? Mas Qual que é o nome? Local Confiável. Local Confiável. Eu fiquei
Eu tô um pouco intrigado aqui por conta desses dilemas, mas o assunto tá ótimo aí também. Agora, deixa eu fazer um comentário em cima disso, Andrei. Não diretamente sobre as iniciativas, mas falando um pouco mais estrategicamente, né? E a gente estava falando agora há pouco sobre o conceito lá de lifetime value, né? Mas de o valor o valor que você gera ao longo do tempo, né? No Brasil, a gente tem dois extremos em termos de tempo de vida de empresa do nosso setor, né? Então, a gente tem as empresas que sobrevivem a um determinado tempo e se transformam em mais maduras. E normalmente isso tem relação com faturar um pouquinho mais do que nos primeiros anos. Essas empresas duram 10, 12, 15, 20 anos. E tem um outro extremo, que são aquelas que não suportam o primeiro e o segundo ano, que é uma taxa gigantesca, né? Se você tem uma empresa com a visão de durar muito tempo, né, tem algumas coisas que você tem que fazer hoje que não estão ligadas exclusivamente ao resultado imediato de hoje. Porque, assim, você não constrói uma empresa de 10, 20, 15 anos de vida se você só tomar as decisões que estão ligadas a vender hoje, a fazer lucro hoje. Sim. Então, e aí não é uma questão filosófica que eu estou falando, é uma questão assim, o que você vai colher lá na frente é, em parte, o que você colhe na frente é o que você está semeando hoje em algumas coisas. Percepção de cliente, imagem de cliente, relacionamento com o fornecedor, Tudo, né, cara? toda essa questão até de risco, de contingência. Imposto, você só negar imposto agora. Tem um efeito rebote. Então, às vezes parece que essa discussão é filosófica, essa discussão não é filosófica. Essa discussão tem a ver... Se você fala, eu vou abrir um negócio para durar 6 meses, você vai tomar determinadas decisões. Você fala, eu quero abrir um negócio para dar certo, e se ele der certo, eu quero poder surfar esse negócio 10, 20 anos, tem alguns caminhos que você tem que trilhar. É um pouco isso que eu também acho que, até para desmistificar um pouco, né, quais são as práticas, o que fazer, quais são as soluções que estão disponíveis, às vezes é simplesmente pensar o seguinte, tem mergulhos que a gente tem que dar se eu quero ter uma empresa para o longo prazo. É um pouco isso, né? Não, total. Como é o delivery? Quando lá na feira dos Estados Unidos os caras falam, olha, pessoal, eu estou colocando essa observação para conseguir dizer para vocês o seguinte, o food service no mundo, esse mercado de alimentação no mundo, quem puxa o crescimento dele já há alguns anos é delivery e take-out. O que a gente quer dizer é o seguinte, olha, para os teus próximos 5 ou 10 anos, fique atento a isso, porque provavelmente a maior parte do teu crescimento vem daí. E isso foi falado, isso estava sendo discutido antes de pandemia. Sim. E aí a gente cruza com... Eu não tinha nem noção desses dados com essa situação do case que eu falei aqui, que cresceu pra caramba depois que entrou no delivery. Mas olhar no longo prazo, né? Eu acho que isso, seja para restaurante ou para qualquer outra empresa, se você só pensa no ganhar dinheiro hoje, como que eu vou vender hoje, como que eu vou pegar a hype do momento, eu vou entrar na moda no momento... O problema é que quando você está brigando para sobreviver ou para se recuperar, fica tudo meio cinza na tua frente, né? Fica uma cortina de fumaça. Então, é difícil falar isso para o empresário, o cara falando, cara, você paga meu boleto mês que vem enquanto eu vou ouvir essas coisas de longo prazo? É um conflito. É um desafio, né? Mas ser empresário é esse conflito eterno, né? Ainda mais com o ativo de tempo, né? Que você fala, eu tenho que correr, sou eu que faço aqui o produto, tô aqui na cozinha, ao mesmo tempo, às vezes, sou eu que tenho que ir lá fazer contratação, tenho que fazer a parte financeira e ainda tenho que olhar para o futuro. Você tá de brincadeira Sacanagem, comigo. Né? É um desafio, né? Realmente é um desafio. Você começar muitas vezes... Porque é uma mudança cultural, né? Falando sobre a sustentabilidade no meio disso tudo, porque é longo prazo a sustentabilidade. É isso que você falou, Sérgio. A gente está plantando agora, a gente está semeando agora para poder colher lá na frente. E não é filosoficamente falando, não. É dentro da estrutura do negócio. Então ele já tem que estar, na hora que ele montar o plano de negócio dele, ele já tem que ter as veias, as diretrizes de sustentabilidade. E aí, mas é isso que ele falou, o Sérgio falou. Se for a longo prazo, sim. Se for a curto prazo, aí é kamikaze, né? Bomba isso. Bomba. É paleta mexicana. Não, muito bom. Eu queria mudar agora um pouquinho o rumo, mas falando também
de toda essa questão de a longo prazo, de você entender. Você falou do crescimento do delivery em si. E aí, algo que não é porque o Andrei tá aqui ou porque o iFood, né, é nosso patrocinador, mas queria realmente escutar desse estudo que você fez de antes para hoje. Qual que foi o papel do iFood, dos aplicativos no geral, né? Eu falo iFood porque acho que o iFood é o maior acelerador do delivery no Brasil. Mas qual que é o papel, né, do iFood e dos outros aplicativos dentro desse mercado? Vamos lá. Eu acho que vale a pena a gente isolar, deixar o iFood de lado na largada dessa pergunta. Primeiro, para dizer o seguinte, o delivery ele não é uma coisa desprezível antes do episódio do delivery online. Ele existia, quer dizer, se você falar, como é que se pedia pizza? Né? No telefone há décadas. Né? Eu sempre reclamei com a pizzaria onde eu pedia pizza toda sexta-feira, que era falar, cara, eu peço pizza toda sexta-feira, a mesma pizza, há 3 anos. Não dá para você, quando eu ligo, e você já vê meu número no Bina, né? Bina? Cara, no Bina, né? Eu falo, cara, não dá para você falar o seguinte, e aí, Sérgio, é a mesma pizza outra vez? Igual cabeleireiro. E, aliás, a gente tem uma pizza doce. O cara nunca me ofereceu uma pizza doce. O cara nunca falou, eu sei que é você. Nunca propôs um clube de assinatura. Nunca escreveu na tampa da caixa de pizza. Eu fiquei magoado, né? Isso mexe com o coração do consumidor. Mas, brincadeiras à parte, o consumidor ele vai se sofisticando com o passar do tempo. À medida que ele tem mais opções, que a vida dele muda, que ele incorpora outras complexidades, outras necessidades. Então, por exemplo, o tema conveniência e praticidade, por um lado, é um ótimo exemplo do que empurra delivery. O desejo de mais opções, outra. A facilidade de pagamento, outra. A tecnologia que está na mão, né? Não dá para brigar com isso. Exato. Você vai querer falar o seguinte, olha, aquele negócio dos jantares que todo mundo tem que colocar os celulares numa caixa, porque senão ninguém conversa. Tá bom, é legalzinho aquilo para 0,005% da população, mas na prática o cara usa. Né? Então tem um monte de razões pelas quais a tecnologia, as formas de comunicação, a aproximação do digital, muito longe do que é hoje, mas tudo isso acontecendo, naturalmente começou a provocar uma migração importante de meios mais obsoletos para meios mais atuais, mais dinâmicos de se fazer o delivery. Então, eu estou tirando o iFood de lado, ele pode ser o cara que acelerou isso tudo, né, que turbinou e que hoje tem uma parcela, no bom sentido, absurda do mercado. Mas, no fundo, isso iria acontecer com iFood ou sem iFood. Né? Teria alguém no lugar do iFood. É comportamento, mano. É né? comportamento, é mudança de padrão de consumo. Né? Se você pegar, por exemplo, o mercado norte-americano, dos últimos 5 anos, você tem 3 líderes diferentes no mercado americano. Né? Que não existiu, não se criou um iFood no mercado americano. Por isso que eu estou tirando o iFood primeiro da parada. Ele, eu acho que fez com que isso acontecesse numa velocidade e talvez numa direção que atendeu tão bem o mercado que ele tem hoje, talvez mais de 70% do mercado do delivery online. Então, o papo aqui... O cara sabe mais do iFood do que o iFood. Em parte... eu vou te falar que a gente se desgasta porque o iFood não abre os números, ele tem que caçar. Né? Mas, enfim... Mas a gente está falando de um movimento que é o crescimento do delivery online. E quando o delivery online fica tão legal para o consumidor e começa a fazer tanto sentido para o trade, né, para os operadores, o que acaba vindo junto? Crescimento da base de consumo de delivery. Sim. Então, qual é a trajetória? Antes da pandemia, 2019, o ano de 2019, sem pandemia, o mercado de delivery online no Brasil cresceu 110%. Sem pandemia. Sem pandemia. Né? Aí vem, e ele cresceu especialmente em cima do quê? E isso é legal de comentar. Ele cresceu acima de tudo em cima do delivery tradicional. A maior parte do crescimento do delivery online começou em cima do próprio delivery tradicional. Não foi roubando o cliente do salão, não foi roubando o cliente do super hiper, foi migração, foi atualização da forma de consumir delivery. Aí chega a pandemia. A gente jurava que 2020 o mercado não ia crescer outra vez 110%, porque era
É muito agressivo crescer 2 anos 110, mas veio pandemia. E o delivery online cresceu perto de 170%, em cima de 110 que ele já tinha crescido, né? O que aconteceu no ano passado? O que aconteceu é que o mercado cresceu 2, 3 anos em um. Acelerou. Eu acho que, Acelerou. na verdade, uma das coisas que. Aí você vai saber. É foda falar aqui na mesa. Se eu for falar sobre sustentabilidade, o cara tá ali pra me dar uma porrada. Se eu falar alguma besteira sobre delivery e os dados, mas é bom pra gente validar e ver se o pensamento tá correto. Na verdade, eu acho que o delivery, né, que é o papo da mesa, mas todo o mercado do e-commerce. Porque aí é um mercado que eu gosto muito, do digital, de e-commerce, e eu vejo que foi o que aconteceu. Por quê? Na pizzaria que você pedia 10 anos atrás, como que você ia fazer para pedir, para atender toda essa demanda que você atende vamos falar do iFood hoje, mas por qualquer aplicativo? É escalável, né? O conceito escalável não de escalável de crescer, mas de você, com a mesma estrutura, conseguir atender várias pessoas. Então esse eu acho que é um ponto que ajudou muito o dono de restaurante a poder ter esse crescimento, e a forma de consumo, o pagamento transparente. Eu falo isso do iFood, da Uber, de várias. Você coloca o cartão de crédito ali uma vez. Acabou. É o pagamento transparente. Eu acho que porque você não tem aquele tempo de olhar o preço e colocar, digitar uma senha. É comodidade, facilidade, segurança também, né? E mágica, pega né? a jornada lá no. Pega a jornada do pedido no WhatsApp. Quanto que você não ficou conversando até selecionar a opção? Né, Trabalho eu já que não vi deu, sair né? casamento disso. De conversa pelo WhatsApp. Cara, mas assim, hoje vai na PDV. E eu não sei se é sustentável o casamento, mas saiu. Hoje vai na PDV, cara, a gente vende. Tem loja física, tem venda pelo WhatsApp, loja virtual e vende nos marketplaces. Mais de 50% do nosso faturamento vem do WhatsApp. E tranquilo, cara, tranquilamente. Eu sei porque eu subi a operação do zero, hoje a gente tem mais de 15 vendedores. E do zero não, né? Mas na época era só eu vendendo, eu e o Ismael. Mas assim, a forma de consumo mudou. Porque esses dias foi até um conhecido antigo do Ismael que trabalhou para ele como vendedor e o Ismael falou: tô te passando aí no Zap. Aí o cliente falou assim, amigo dele: manda por e-mail. Falou: e-mail, pô? Deixa eu te mandar aí no WhatsApp. Não, mas o e-mail é formalizado. Então, assim, é isso que eu acho que muitas empresas não entenderam em vários mercados. A forma de consumo, venda, né? Falando de vender, venda é alinhamento de expectativa e a forma de consumo. Se daqui a 3 anos mudar a forma de consumo, você vai ter que se adaptar. Senão você não vai atender o seu cliente. E daqui a pouco o consumidor vai querer que você coma, eu falo isso direto, a própria comida dele. Porque eu quero no iFood, não quero descer lá e passar o cartão. Não. Agora, Rafinha, só colocando número, né? Eu vou ficar enchendo o saco colocando número e tudo que a gente fala. Isso é excelente, eu adoro. O mercado de alimentação, se a gente pegar os vários segmentos de varejo, de consumo, etc., ele é um dos segmentos que mais recentemente entrou nessa transformação toda do e-commerce, né? Tem uma pesquisa que a gente viu agora de maio, eu acho que da FEComércio, que ela mostra o seguinte, que o mercado de alimentação, o e-commerce de alimentos, né, de alimentação, ele era o 5º ou 6º segmento com maior penetração de consumidores no Brasil há 2 anos atrás. Hoje é o número 1. 57% da população hoje consome, segundo essa pesquisa, consome alimentação através do meio eletrônico, de e-commerce. Então, ele sai de 5º ou 6º principal segmento para o primeiro em 2 anos, né? Mas que reflete também o quanto que é mais recente isso tudo que tá acontecendo, né? Se a gente fala assim, antes de ter um aplicativo já no celular, você já tinha um banco, né? Você já tinha, sei lá, se você viaja uma companhia aérea, etc. O e-commerce na alimentação, ele é mais recente. A dúvida agora, e aí fica outra pulga atrás da orelha, é quantos aplicativos o consumidor está disposto a ter nos 64 gigabytes que ele tem no celular. Aí que bate muito isso que você falou, porque tem muito dono de restaurante que fala assim, e eu falo isso tranquilamente: eu não quero pagar taxa para o iFood, eu vou montar meu próprio aplicativo. A diferença é que, cara, igual você falou, 64 GB que tá sempre aqui, o meu celular mesmo, toda hora aparece assim, armazenamento cheio. Eu tenho o iFood com milhares de opções para mim, e eu tenho um aplicativo de um cara que talvez eu vou pedir uma vez no mês. Na hora que bater armazenamento cheio, vai ser o primeiro que eu vou excluir.
né? Vai ser o primeiro que eu vou excluir. Por isso que eu acho que esse é outra grande sacada do iFood. A galera vai muito. E uma coisa que você falou da penetração, eu tive, né, através da PDV. A Felicidade Ismael sempre teve muita mente aberta e muito ligado no digital, no mercado de e-commerce. Então, assim, eu fiz até um caminho inverso. Enquanto meus concorrentes estavam estudando delivery, eu estava estudando e-commerce, porque foi a tecnologia. A galera às vezes tem medo, mas tecnologia não, você não tem que virar uma empresa de tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, apenas isso, uma ferramenta, é um meio para você poder, né, chegar a lugares mais longe, mais rápido. Então, assim, eu fiz esse mercado inverso. E aí eu entendi que eu vim todo e-commerce, Mercado Livre e tudo mais, e a galera do delivery às vezes tem uma resistência. Encontra a tecnologia, olha a tecnologia como se fosse um bicho de 7 cabeças, ou como se fosse algo que veio para destruir o negócio dela. E na verdade não é assim, não, eu tenho que me preocupar com a minha cozinha aqui, com o meu salão, sendo que a tecnologia tá ali para não é para combater, é para ajudar na batalha. Agora, você sabe que sempre que me perguntam o que você acha do iFood nesse negócio e tal, Aí- né? Só terminando de responder a sua pergunta para não dizer que eu estou fugindo da raia, né? Eu falo o seguinte, qualquer coisa é legal, né? iFood, concorrente do iFood, aplicativo próprio, sinal de fumaça, desde que seja bom para o teu consumidor. Então, se para o consumidor ele falar, tem uma razão de ser, por exemplo, desculpa quem gosta demais de aplicativo próprio, eu acho que tem um espacinho para aplicativo próprio no mercado. Mas eu falo o seguinte, você tem que responder uma pergunta que é, por que que um consumidor teria o aplicativo do meu restaurante no celular dele? Se essa pergunta tiver resposta boa, faz o aplicativo. Qual que é o diferencial que eu entrego através do meu Porque, aplicativo? por exemplo, eu consumo desse restaurante 4 vezes por semana. E é quase que só desse cara que eu compro, né? Legal, talvez tenha um sentido. Você já está lá, o teu pedido já está lá. Tem Tem um clube de fidelidade só dentro do aplicativo. Tem um cashback daquele restaurante só para você. Então tem espaço, né? Eu não estou querendo dizer que não tem, porque tem. Agora, que parcela de 1 milhão de restaurantes do Brasil conseguem gerar essa razão para o cliente? E isso é muito pouco. Sim. E isso é muito pouco. Então, eu sempre estimulo para o estabelecimento, quando conversa com a gente, falo, tenta responder essa pergunta. Então, se você tiver uma resposta sólida para isso, porque senão, tenta olhar qual é a outra alternativa. Qual é a super máquina de vendas e a super máquina de entregas? E aí você vai ficar numa sinuca de bico. E Exato. aí você vai pro vermelhinho, né? Vai vermelhinho, conheço, Vila Maria. Ó, mas assim, você falou disso, eu vejo muito isso em vendas no geral. Eu falo bastante aqui, eu não tenho delivery. Eu aprendi delivery com especialistas, vocês, aprendi delivery com os clientes, eu sempre fui muito barriga no balcão para escutar o cliente e acabei entrando nesse mercado e hoje sei falar um pouquinho sobre ele. Mas sobre no geral, meu cliente tem que comprar pelo WhatsApp, o meu cliente tem que comprar pelo iFood. E eu tenho a mentalidade que assim, se realmente existir um benefício para o cliente, você pode educar ele a ir para tal canal mostrando o benefício. Agora, cara, se o cliente quer fazer aquele caminho e você é o único que vai tentar desfazer, não adianta. O meu WhatsApp hoje, ele vende várias vezes mais do que a minha loja virtual. E, cara, você vai conversar com o Ismael e perguntar se ele quer ter vários atendentes no WhatsApp ou se ele quer ter uma loja 24 horas no ar que só cai lá o barulhinho. Não, eu acho que qualquer empreendedor vai pensar dessa forma, é escalável. Hoje a gente tem já quase um batalhão de pessoas no WhatsApp. Só que, quando a gente para e fala assim, não, então vamos tirar o botão do WhatsApp do site. Cara, mas pera, o cara tá no site, ele pode comprar. Se ele tá escolhendo clicar no WhatsApp, ele quer comprar. Por que eu vou colocar uma barreira entre o cliente comprar e meu concorrente vai e deixa o botão? E eu acho que a mesma coisa entra nisso para quem fala que não tá no iFood. Eu não tô no iFood porque o meu cliente tem que pedir pelo meu aplicativo. Cara, não sai dessa ilusão. A não ser os seus clientes embaixadores, fãs da sua marca, ou igual você colocou muito bem, o aplicativo que der realmente um benefício forte, um diferencial forte para o cliente, o cara vai falar assim, então tá, você e não tá com aqui. recorrência. Porque recorrência. Porque se o cara não tiver um consumo frequente desse teu restaurante, mesmo assim, ele não quer ficar, hoje eu vou instalar um aplicativo, pedir, vou desinstalar. Aí daqui a 15 dias eu
Pô, vou pedir daquele cara outra vez, porque você não vai ter. Assim, a gente fez uma pesquisa agora em mais ou menos metade do Brasil, na última semana de maio. E a gente identificou o seguinte: o consumidor diz, assim, na média, né, é engraçado quando você fala, o consumidor tem 1,7 aplicativos de alimentação. Aí como é que você coloca o 0,7, né? Eu só tenho iFood. Quando está em 70% do download, separa, né? Para ter 1,7 aplicativos. Né? O 0,70 separa. Mas, na média, então, para ter uns 1,7, significa que tem muitos que tem 2, tem alguns que tem 3, e a maior parte tem 1. Né? Não estou fazendo... Não é matéria paga, eu estou só fazendo um comentário numérico. Né? Então, a telinha, ela compete, a telinha, a memória do celular, onde que você vai confiar de colocar o teu meio de pagamento, ele compete com muita coisa. Sim. Então, o consumidor é cada vez mais seletivo em relação a isso. E o tempo também, né? Eu gosto de falar que, seja em qualquer mercado, a hora do pagamento tem que ser uma hora muito rápida. Por quê? Quantas vezes eu não estava no Mercado Livre, com aquela compra pronta, chegou a notificação do WhatsApp, eu saí 3 dias depois, eu lembrei que eu estava com a guia aberta para fazer uma compra. E isso entra para qualquer mercado. Igual você falou de competir. Você compete a atenção do cliente, né? A gente compete a atenção das pessoas. Hoje em dia, a coisa que é mais comum é você chegar numa sala que tem 5, 6 pessoas e tá todo mundo no celular. Se você precisa competir com o celular, no celular você compete com vários aplicativos, com várias notificações, vários assuntos, vários temas, e o tempo vai acabando e o cara não faz a compra, não faz o E aí pedido. aquela pergunta que tem que fazer sentido para o consumidor, volta para a mesma situação. O que faz mais sentido para ele? É concentrar mais ou é concentrar menos? Em tudo, porque hoje praticamente todo o ramo você tem a possibilidade de se relacionar através de algum aplicativo. Né? Se você tiver aplicativo para tudo que existe de alternativa de digital, você tem 100 aplicativos na sua tela. Sim. Então, a competição não é como você falou, não é só no segmento, né? Ela é uma competição de toda a tua atenção, né? Geral, total. Uma curiosidade que eu queria perguntar pro Caio, até saindo um pouquinho. Você, quando ia visitar, era sempre restaurante aberto ou você foi muita dark kitchen também? A maioria é restaurante aberto, Tá. sabe? Poucos com cozinhas fechadas, assim. Mas restaurantes abertos e com atendimento ao público mesmo. Tá, Então, assim, a gente... Aí foi quando eu encontrei algumas situações não tão legais, né? Que você vê que eu acho que vai muito ao encontro que o Andrei falou, né? Dessa empresa que faz esse papel agora, né? Esse é o nome, Andrei. Me lembra aí. Local confiável. Local confiável. Porque provavelmente um pilar dela deve ser a capacitação do colaborador. Às vezes as coisas tem tudo ali. Tem o produto de limpeza para fazer limpeza, ele tem tudo, o setor está bem ajustado, tem a cozinha, tem um banheiro separado, só que não tem o senso de organização. Isso só vem com capacitação. Então ele não sabe que o banheiro realmente precisa ter um período, tem que limpar a cada 2 horas, então tem que ser a cada 2 horas. Eu vou limpar a fritadeira a cada 2 ciclos, tem que ser a cada 2 ciclos. Então não tem isso muito bem, né, definido. E aí, consequentemente, a gente encontra, às vezes, um ótimo cenário. Você acha que, putz, quantos, né, restaurantes de bairro que você acha que é totalmente sujo? Não, ele tá lá, putz, ele tem uma cozinha limpinha, ajustada, super simples, mas tudo muito ajustado. E às vezes você vai visitar um restaurante super conceituado, você vai lá no fundo, aí você descobre o que tá acontecendo de verdade, né? Então mas eu acho que o restaurante ele tem que estar sempre preparado, porque não é só uma questão visual também. O cliente está vendo, ele pode ver, em algum momento pode ver, mas pode ser que a vigilância sanitária passe ali, né, por alguma denúncia, algum órgão fiscalizador, e aí ele vai ser autuado, consequentemente multado, talvez fechado. Ou vai quebrar pela multa, né? Exatamente. E também pelo o posicionamento errado, né? Isso aqui vai para mídia, cara. Então quem vai comer ali, né? Não, total. Isso acontece muito. E no delivery tem aquilo de, quando é dark kitchen, eu hoje em dia, às vezes me pergunto. Chega alguma coisa na minha casa e eu falo, onde será que foi feito isso? Porque como que será que foi armazenado isso?
Porque no restaurante aberto com salão, beleza, é uma falsa ilusão. Eu adoro pesadelo na cozinha. Às vezes você tá lá e o salão é lindo, na hora que o Jacan entra lá dentro das paradas, muda tudo. Pode ser uma ilusão? Pode. Mas você tem um mínimo de visão ali, de campo de visão. Você olha pros donos, sabe? Você olha ali aquele colarinho sujo do garçom e você já começa, opa, Banheiro. o banheiro, aí você fala os Mas bastidores. assim, Rafa, eu não duvido muito não que, no geral, as Dark Kitchen são melhores do que os restaurantes que tem o salão aí, a cozinha não é tão apresentável dentro de casa. Por quê? Acho que quando o restaurante ele nasce e coloca o delivery no centro do dia a dia, a operação dele fica muito mais eficiente. Em termos de escala, volume, otimização, limpeza, organização, eficiência, não tem nem comparação. Então, apesar do preconceito que existe, né, de alguns órgãos, alguns consumidores, ainda um pouco mais tradicionais de que, Dark Kitchen, esses negócios sujos, fechados, essas cozinhas escuras aí, acabando com os restaurantes aqui e tal. Eu tenho visitando, vendo, observando que muitas são bem ajeitadinhas, assim, quando Sim. começam, até aqueles que começam em A única em casa, né? preocupação é a cozinha, né? E aí até um ponto que o Caio falou importante, né? Quando a gente começou o Vantagens do Chefe, a gente foi perguntar para os restaurantes, né? O que eles precisavam para o dia a dia deles, o que eles queriam, e geralmente o pessoal falava lá gás, insumos de forma geral, né? Embalagem, muito ainda matéria-prima, né? De forma geral, ingredientes e tudo mais. E aí, fazendo várias entrevistas, visitando restaurantes, conversando, a gente começou a perceber que a maioria dos restaurantes rodam ali as coisas na cabeça ali dos donos mesmo, dos proprietários. E aí, por isso que a gente trouxe muitas ferramentas para o Vantagens do Chefe, né? Muitos softwares Soluções ali. de marketing, finanças, tem de tudo que você imaginar. Só que ferramenta nenhuma dura se você não tiver o processo estruturado. E eu acho que essa é uma tendência interessante, porque enquanto o restaurante não tiver processo bem definido e ferramentas que suportam não, vai ser muito difícil ali ele conseguir crescer como negócio e dar um próximo passo também, porque sua atenção vai estar 100% ali no dia a dia também dele ali. E aí eu vejo que eu sempre brinco, comparo às vezes, eu acho que o setor ainda, restaurante, pode se digitalizar muito mais da porta para dentro. Eu acho que da porta para fora, assim, com o crescimento do delivery, consolidação As do redes iFood no sociais, a mercado. necessidade de estar nas redes sociais. Até rede social, por exemplo, a gente falou muito aqui, eu não quis fazer o merchan à toa, mas eu acho que nem sei se a solução vai ser pedir no iFood no futuro. O cliente está lá na rede social, por que não ele pedir lá? Foi por isso que o iFood criou o cardápio digital até. Essa é a ideia, de facilitar, né? Ele pedir online ali, porque ele já está no Instagram, pesquisou o perfil do Insta, vai lá, seleciona tal, pede. E para o restaurante, por que é bom isso? Porque se o usuário vai lá, o cliente vai lá e pede na mensagem, ele tem que anotar, tem que tirar as dúvidas, ver o pagamento, ver a entrega, tem que ver tudo. Já lá no cardápio digital do iFood, não. Ele seleciona, pediu, já caiu lá no gestor de pedidos na cozinha, ele já manda a bala, pagou e vamos para frente. Então, acho que observar também como que está sendo o comportamento dos usuários é importante para a gente ver essas próximas ondas que estão por vir, né? Sim. Deixa eu falar um pouquinho só sobre Dark Kitchen. Primeiro, porque eu vejo muita distância, assim, muitos extremos daquilo que se fala, daquilo que se chama de Dark Kitchen, né? Então, se eu for pensar ao pé da letra, alguém que é alguma cozinha que é mais nativa, ela nasceu para valer, para operar só na modalidade de delivery e até take-out é uma coisa. Talvez seja o conceito mais puro, né? Então, é qualquer coisa que nasceu para isso e que pode até ser mais complexo, ter muito mais tecnologia, várias culinárias, várias marcas, virar o que alguns chamam de cloud kitchen, que é onde tá muito incorporado a tecnologia. Mas a enorme parcela do que é Dark Kitchen no Brasil não nasceu Dark Kitchen. São restaurantes que se transformaram em Dark Kitchens hoje, né? E assim, no ano passado, absurdamente, porque muita gente falou, não vou voltar a operar salão agora,
Mas tem gente que tem um restaurante montado com um salão, com um balcão ou alguma coisa assim, mas só opera no delivery. Sim. Esse cara ele não deixa de ser uma dark kitchen, né? Então eu acho que assim, o cara que é nativo, André, a minha sensação é o cara que nasceu para fazer operação de dark kitchen, ele tende a ser um cara que tem práticas e processos realmente melhores. Ele nasceu com uma operação tão mais focada, Enxuta também, né? e mais enxuta, mais lean, etc. Eu acho que esse cara sim. Agora, sabe que vou cruzar duas informações aqui. Uma delas é, ano passado, logo que a gente estava ali com 4 anos de desgraça de pandemia, né, e o delivery sendo, sei lá, 80% de tudo que rolava de alimentação, a Euromonitor fez uma pesquisa no mundo inteiro e trouxe a seguinte informação: 57% dos consumidores de alimentação do mundo não se incomodam de pedir uma marca pelo delivery que ela nunca viu fisicamente. Uhum. Que ela nunca foi no restaurante, na lanchonete Faz sentido. e tal. 57. E o que sustenta uma boa parte disso é o conceito meio que de percepção, né? Percepção, como é que a gente pensa a percepção? Percepção é qual é a expectativa que você gera e o que você entrega. E que isso é uma coisa que hoje, em épocas mais das redes sociais tão aguçadas como elas estão, é o seguinte: você consegue promover uma expectativa bacana. Mas, cara, você começou a não entregar essa expectativa, frustrou. E essa frustração volta para a própria rede social, destruindo a tua marca. É o cancelamento, atual cancelamento. Então, mas você tem o cancelamento de um lado e você tem o que o cara ainda mete a bala na tua marca nas redes sociais. Então, eu acho que as mentiras, elas têm cada vez mais perna curta. O consumidor está muito esperto. Então, assim, é um baita desafio construir uma marca basicamente no meio digital, porque você não existe no físico para o cara ver. É um puta desafio. E se você consegue construir, ou se o lado construção tá legal, você tem que entregar em linha com o que você prometeu. A realidade. A né? realidade, porque senão uma dark kitchen, ela morre mais fácil do que nasce. Sim, né? eu até queria comentar no segundo, até complementando aí para a gente até essa questão. Eu acho que a questão de limpeza dentro da Dark Kitchen, ela acaba sendo mais eficiente porque ela não tem prioridades. Entre um restaurante que ele tem salão e cozinha, qual que é a prioridade? Não, salão, a mesa tem que estar limpa, depois eu vejo a cozinha. Na Dark Kitchen é só cozinha. Eu acho que é o foco. E aí você falou de entrega, de expectativa. Eu vejo que é muito mais fácil e se a pessoa for criativa, tiver boas sacadas, é menos custoso gerar uma boa percepção através do digital, de uma rede social, foto bonita, sabe? É mais fácil. Só que a entrega, você falou, no segundo episódio, que a gente trouxe aqui o João e o Paulo da Tracto, eu comentei que esses dias eu fiquei sabendo que tem gente que pede foto emprestada. Cara, tipo, eu não imaginava isso e sei lá o que eu faria se eu visse alguém falando. Mas falou, não, tem que... Ô, meu, manda uma foto da sua pizza aí pra eu postar no meu feed, pra eu colocar no meu cardápio. E aí, como que você entrega? Tipo... Não é questão de custo, né? Não é um negócio você de que nunca assim... nunca vai entregar o que você gerou de expectativa. Mano, não é tipo assim, ô André, empresta essa polo aí pra eu usar. Não é isso. Que eu posso pegar e eu posso usar e voltar com o mesmo produto. Não, você não consegue. Tipo, e aí eu fico imaginando, qual que é a estratégia por trás disso? A estratégia é só fazer a venda, mas aí você morre na recorrência? Então, mas sabe o que acontece? Eu acho que papos como esse que a gente está tendo, esse aqui é o 8º, né? É isso? Papos como esse eu acho que são legais para ajudar a pensar, porque, no fundo, às vezes a tua preocupação é o seguinte: eu tenho que ter uma boa foto. Por exemplo, assim, uma foto ajuda ou não ajuda dentro do marketplace? Muito. Muito. O dobro de pedidos. É o dobro de pedidos. E o cara tá mirando isso. Ele fala, cara... E eu já vi um monte de gente dando curso de como tirar boas fotos com o celular. Para melhorar a qualidade do que está na rede. Porque é crítico isso, né? E às vezes, assim, a preocupação do empresário, por isso que eu insisto, a gente tem no Brasil 1 milhão de empresários. Desculpa, 1 milhão de empresas formais nesse setor. Ou seja, é mais do que 1 milhão de empresas, porque tem muitas informais. Um universo de empresários passa de 1,5 milhão de empresários. A maior parte deles precisa do básico ainda. E, às vezes, ele responde à necessidade básica dessa forma.
Então, eu acho que iniciativas como essas, né, da PDV, com o apoio do iFood, com o apoio de gente como a gente, é tentar ajudar o empresário que precisa talvez de uma informação mais básica, porque quem tem essa dúvida, ou esse tipo de dúvida, ou quem convive com esse negócio, eu vou pegar uma foto de alguém porque é mais bonita do que a minha, não é o McDonald's, o BK, Sim. não são esses caras. É a base da pirâmide, só que essa base da pirâmide tem 950 mil empresas independentes no Brasil. Então, esse cara é o cara que, pô, preciso ter uma foto bacana, porque senão vai ficar ruim a minha cara no marketplace. Ele não está pensando, putz. Tá desesperado já. Exato. Às vezes não é nem o desesperado com muita frequência, mas às vezes não é nem o desesperado, é a simplicidade de falar: o meu desafio é ter uma foto boa. Se alguém me arranjou essa foto, baixou da internet uma imagem que nem era livre... Meu desafio é ter curtida. Meu desafio é vender. Né? Eu tenho que ter um hambúrguer bonito ali no meu... na minha loja, Sim. senão não vai vender. Ou a pizza. E não pensa no pós, que é outro tema que a gente bate muito. Delivery, para mim, a principal métrica. É lógico que tem faturamento, lucro, tal. Mas a principal métrica para mim, dentro de um delivery a ser acompanhada, é a recorrência. Não tem outra métrica para você falar. Quem não olha a recorrência e tem um delivery precisa olhar urgentemente. Mas, e aí, como que você gera recorrência postando? Você consegue a primeira venda. Mas e aí? E depois? Você consegue de uma forma. Fazendo com que o teu produto de verdade seja melhor do que a foto que você arranjou. Entregando a lei. Entregando a lei. Você pode pedir. Aí é legal, pede a foto para aquele amigo que o produto é meia boca. É meia boca e surpreende o cliente. Aí você É. ganha um fã. Não, animal. E aí, em torno de todo esse papo que a gente está tendo, acho que a gente, mesmo que um pouco datado o programa, mas a gente vive um momento de reabertura dos salões, né? E aí eu vejo várias frentes para a gente falar aqui um pouquinho. Eu tenho um pouquinho de medo com o que vai acontecer com o salão, porque eu tô vendo uma galera que abriu já no conceito da Kitchen, já no delivery, e agora falou, meu Deus, eu preciso de um salão. E vai sair abrindo o salão de qualquer jeito, sem treinamento de garçom, sem se preocupar com nada. Esse é um conceito. E a outra coisa é também a expectativa para os novos empresários entrarem no conceito de Dark Kitchen ainda, né? Porque muita gente montou uma Dark Kitchen porque não podia abrir um salão, mas olha, eu tinha um sonho de entrar com o meu salão e tudo mais. E agora eu vejo que tem empresário que já fala, não, eu quero um negócio enxuto, um negócio que tenha ali um foco na minha cozinha mesmo, eu vou conseguir entregar mais, ter um pouquinho menos de dor de cabeça. A gente teve o Michael da Just Burger aí. O cara é um monstro, mais de 700, era 600, já são mais de 700 pedidos, cresceu em 2... Meu, ele tem 25 mil avaliações no iFood. 4.9. 700 pedidos no dia. 700 pedidos num dia. Cara, é um monstro, né? Ele veio aqui no primeiro episódio e aí ele fala, olha, hoje eu tô muito focado no crescimento da Just ali, da matriz. Tô focado em expansão de mais 2 Dark Kitchens, que ele tá abrindo com a Kit Central, inclusive parceria com o iFood, o Kit Central do Vantagem do Chefe. E é o meu modelo de franquia que eu tô montando, dá um puta trabalho. Eu não quero agora, não é o momento, ter o trabalho com garçom, separar a cozinha do delivery, sabe? Comanda todos os processos. E aí eu queria a opinião de vocês, se vocês acham que tanto como que vai ser essa abertura dos salões desesperadas de quem só tem delivery, mas também você vai ter muita gente que tinha um sonho de salão e vai falar, não, a pandemia pode passar, se Deus quiser, mas eu vou seguir o conceito de Dark Kitchen, é isso que eu quero, é a melhor operação. Para o ímpar. Ninguém falou nada? Ímpar. Para. Foi. Você. Falando de leigo, de consumidor, tá? Porque eu acho que não dá para comparar com o Sérgio. Mas eu acho que pode acontecer esse movimento reverso, como aconteceu durante a pandemia, dessas Dark Kitchens acharem que pode realmente oferecer e que talvez algumas possam mesmo, né, o serviço de salão, de abrir e de expandir a operação. E pode ser um passo maior que a perna, pode dar muito certo. Eu acho que pode, em algumas que estão estruturadas, preparadas para isso, mapearam o território, mapearam os clientes, os consumidores, entenderam que há uma demanda local para aquilo, ter um bom fluxo de caixa, né? E acho que aí tem tudo para dar certo. Sim. Agora, se acontecer esse movimento que aconteceu durante a pandemia, de que algumas pessoas, para complementação de renda, fizeram isso, abriram delivery,
E se elas acharem que agora tem potencial para nesse mesmo formato, né, para expandir a operação, pode ser muito difícil, porque imagina, a gente já viu um momento ruim economicamente. Ninguém tem um fluxo de caixa muito grande. Ela vai fazer isso no aperto, pode ser o último tiro que ela vai dar, porque ela vai ter que contratar funcionário CLT, a gente sabe como funciona aqui, né, ele vai custar o dobro, ela vai ter que expandindo para quatro funcionários, já vai pegar um fluxo de caixa dela. Se ela tiver que dispensar 2, Exato. mais fluxo de caixa ainda. Então fica muito difícil. Eu acho que tudo, do meu ponto de vista, tudo tem que ser muito planejado. Planejamento, né, é a base de tudo. Não, muito boa colocação aí antes do Molinari responder, mas eu tenho esse medo, porque assim, no Instagram, nas redes sociais, na resenha, é aquele papo de, nossa, vai abrir tudo, eu não vou ficar em casa. E aí, às vezes, o dono do delivery da Dark Kitchen vai falar, meu, eu vi fulano falando que não vai ficar em casa, então eu preciso ter um salão. Mas não, calma, não é bem assim. Aí você vai abrir. Eu acho que assim, até melhor eu falar antes do Molinari também, né? Estamos aqui no nosso papo de bar, né? Mas Traz a cerveja. Né? O consumidor mudou o hábito dele, mudou o comportamento. Então, as coisas não vão acabar, né? Às vezes surge aí os profetas do apocalipse, como vai acabar tudo e tal. E a pessoa que saía todo final de semana antes, ou saía toda semana, aquelas que tinham condição, hoje ela sabe que ela vai deixar de sair e vai ser bom ficar uns finais de semana em casa. Exato. Faz parte, não vai sair todos os dias, não vai sair para sempre, e o delivery tem se tornado parte do dia a dia como um trabalho, uma tarefa funcional, né? E não só aquele momento de prazer também. Eu acho que isso ainda se restringe muito a grandes centros, né? Interior adentro, eu vejo, minha mãe sempre acha que eu tô pedindo só porcaria no iFood, mas me alimento bem normal, assim, tranquilo. Bem hoje nem tanto, né? Mas não é culpa do iFood, é culpa sua. Exato. A opção tá A lá. culpa é a sua escolha. Tem a opção. Exato. Então, um não vai anular o outro, assim. Acho que são complementares. Essa decisão do dilema aí de abrir o salão ou não é muito particular. Não tem como a gente falar o que é melhor para cada negócio. Eu vejo que, por vezes, o salão tem um papel importante, pode reforçar sua marca, complementar a experiência, trazer um ou outro novo cliente, não tem o potencial de alcance que uma loja bem feita com o básico bem feito também no iFood tem, mas é complementar, apesar do alto custo, manutenção e tudo mais. E ao mesmo tempo também só tá no delivery, mas se você não tiver o básico bem feito, você não vai conseguir ter o alcance. Então, são pontos, equilíbrios, dá para coexistir, acho que um não anula o outro também, mas com certeza a aceleração que aconteceu nos últimos meses assim mudou bastante a dinâmica. Agora é entender e ver como esses consumidores vão estar se comportando, porque o hábito vai evoluindo, né? As pessoas vai criando novas referências, né? A gente já falou muito aqui da comodidade, simplicidade, da transparência, segurança. Isso viraram atributos que antes podiam ser diferenciais lá atrás, hoje é o básico para você operar. Então a gente não sabe ainda qual que vai ser o básico daqui para frente também, né? Exato, mas é um tema bem quente, né? Molinari. Não, o problema de vocês me deixarem pro final é que vocês me dão um monte de munição para sair falando um monte de coisa. Então vamos lá. A gente coloca os dados aí, o Molinari não, não piora. é bem assim. Não, opinião, às vezes, né? mas até é assim, mas é que aí piora porque eu fico com vontade de falar. Eu acho que a primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte: o que está num conceito maior do que delivery, num conceito maior do que food service. Vamos pensar alimentação. A gente comentou que antes da pandemia, a área de alimentação fora do lar significava 33% do que o brasileiro gasta com alimentação. Então, 1/3 do que ele gastava para comer comidas que foram preparadas fora de casa. Chega a pandemia, isso vai para 24%. Desaba. Nesse ano deve fechar nos 26, 27%. Ainda está muito longe dos padrões que era, do que o consumidor já estava acostumado a enfiar a mão no bolso para gastar. Previsão da gente com o crescimento que a gente prevê para o ano que vem, que, aliás, diga-se de passagem, tem crescimento para o ano que vem, ponto. Tá? Dezembro do ano que vem pode me cobrar no ar. Cresceu esse ano, o mercado cresce acima de 20% em relação ao ano passado, o mercado todo de food service. Ano que vem é para lá de 12% a 15% outra vez. Ponto. Boa.
Se vocês quiserem fazer uma sessão só para falar de crescimento, a gente precisa de 1 hora para falar, mas não vou falar hoje. Mas tem crescimento para esse ano, robusto, tem crescimento para o ano que vem, bem importante. Boa, boa. Notícias boas Quando novas. quando chega, então, o ano que vem, com food service representando 29% do mercado, a história que a gente está contando é o mercado de food service, toda a alimentação fora do lar, onde está o delivery, está se recuperando em detrimento do consumo doméstico. Uhum. Então, a gente está muito preocupado com... Está reabrindo o salão, vai sumir o delivery, vai encolher o delivery. E o raciocínio está errado, numericamente. Boa. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é o salão está reabrindo porque as pessoas estão voltando a trabalhar cada vez mais fora, estão circulando outra vez. Aquela briga de casal. Então, assim, a maior parte do que está acontecendo é o consumo doméstico, que vamos até fazer só um porém aqui. A inflação dos preços de alimentos em supermercado é 2,5 vezes maior do que a inflação nos restaurantes, para o consumidor. E PCA de alimentação fora do lar o IPCA de alimentação no domicílio, que se compra nos supermercados, é 2,5 vezes maior do que a inflação de alimentação fora de casa. Isso tudo está empurrando de volta o consumo para o food service. Quando o salão reabre, as pessoas não estão substituindo tanto o delivery pelo salão. Está substituindo o que ela está produzindo em casa por comida preparada fora de casa. Então, eu acho que quem primeiro está com receio de que o delivery vai desabar porque o salão está reabrindo, está indo por um caminho errado. Boa. Vou dar 2 exemplos. Um exemplo americano, que é o mercado mais sofisticado do mundo. Metade desse ano, junho e julho desse ano, a gente tinha 20% a mais de transações no delivery do que há um ano atrás, que era pico de pandemia. Então, esse ano já continuava 20% acima. A previsão que a gente tem para o delivery online no Brasil nesse momento do ano é que esse ano a gente tem um crescimento de 20% no delivery online. O que está acontecendo é que ele também continua matando o delivery tradicional. Mas tem 20% de crescimento. Está crescendo o delivery online, está crescendo aceleradamente nesse momento o consumo de salão. E se você perguntar para as entidades do setor de supermercados, eles falam, está estagnado o mercado. Não tá crescendo. Parou de crescer. E parou de crescer porque quem está crescendo é o food service em recuperação. Eu acho que o ponto básico aqui é, primeiro, consumidor de food service, tem uma palavra que as pessoas usam que é bem bonita, que é multifacetado. É bonito isso, mas traduzindo para o português, um mesmo consumidor consome às vezes porque está na rua trabalhando, consome às vezes porque vai sair para jantar com a família, porque vai fazer um happy hour. Tem hora que o orçamento dele é R$25, sei lá, para fazer um lanche na hora do almoço. Esse mesmo cara gasta 150 se ele sair para comer um rodízio de churrasco. Sim. Ou pedir um japa de 80. É o mesmo cara, né? Então, o que eu acho que o empresário precisa ter, eu acho que essa, para mim, é uma dica... não é uma dica, uma sugestão bem importante, a que público e para que finalidade você existe? Porque, qual a ocasião de consumo que você atende? Qual de consumo, exatamente. Qual consumidor e para que ocasião de consumo? Porque isso vai dizer o seguinte, olha, eu tenho as minhas capacidades, eu posso fazer muito melhor a operação de dark kitchen. Ou não, eu posso ser um restaurante que atendo no salão e faço um bom delivery. Eu tive um caso da semana passada, uma pizzaria que eu conheço há muitos anos, eu não ia no salão há muito tempo, mas pedia pelo delivery com frequência. Eu falei, esse cara matou o salão. Ele botou na fachada da pizzaria, que é toda de vidro, exposta para a rua, tem 6 cadeiras para os entregadores, só tem moto na frente e os entregadores ficam todos sentados na cadeira esperando o pedido, olhando para dentro da pizzaria, que é de vidro. Ninguém vai colocar uma mesa para ficar ali do lado. O cara está matando o próprio salão.
E o entregador entra todo pelo meio do salão, passando no meio das mesas. A galera não entende isso. Um canal tá crescendo, você mata o outro. É um canal a mais, você não pode sacrificar. Você tem que ajustar para isso, né? Então, ele talvez não tenha tido essa preocupação há 6 meses atrás, porque ele só tinha delivery. Hoje ele reabriu o salão, que ele tem há 20 anos, e o salão está morto. Não tinha um consumidor no salão. Aí, o consumidor não voltou. Não voltou, não. Você está falando, não venha. Uhum. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. E finalizando, juro que é minha última fala, tem um elemento que você trouxe, eu não me lembro exatamente que contexto agora, André, que para mim é super, super importante. Em todas as crises, no Brasil e no mundo, a saída de crise do food service é a mesma. Não é porque a gente quer. Né? Todas as pesquisas mostram sempre isso. O consumidor sai de uma crise importante como a que a gente viveu, que é uma crise sanitária, mas também de emprego, de renda, blá, blá, blá. Ele sai com um comportamento muito, muito claro. Ele diminui a frequência de consumo e ele aumenta o ticket médio. Porque ele passa a falar o seguinte, eu vou valorizar mais cada vez que eu resolvi pedir uma comida pelo delivery, ou especialmente que eu resolver sair de casa para consumir, eu quero que valha a pena ter saído. Então, ele perde um pouco aquele negócio, eu vou comer fora, e fala o seguinte, não, talvez ao invés de comer fora 3 vezes, eu vou sair 1 ou 2 vezes, mas vou num lugar mais legal, vou num estabelecimento que justifica a minha grana, que fala o seguinte, valeu a pena ter vindo aqui. Então, ele tem o consumidor ele muda um pouco essa dinâmica de consumo para cima. Então, hoje, seja qual for o posicionamento que o empresário queira ter, eu quero ser só delivery, eu quero ser delivery salão, só salão, o diabo que for, eu acho que ele não deveria correr o risco de ir por uma execução dessa proposta dele de pior qualidade, de pior atendimento, de pior serviço, porque não é o que o consumidor quer agora. Boa. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Não, aula. Eu tava refletindo aqui. Tem hora que o Molinari fala que, cara, acho que todo mundo lembra quando o computador dava tela azul, né? Que dava Com aquele certeza. bug assim. Cara, era tanta informação boa que você tenta O legal é que esse vídeo vai ficar disponível para assistir. Não, mas né? tem que assistir, Assistir, tem que assistir 3, 4 vezes, porque tinha hora que eu fazia Eu aquela... vou ter que assistir 10. Você viu aquele meme da Nazaré? Que a Nazaré tá fazendo aquela... Cara, que aula. Como eu venho falando, conversa boa. Infelizmente, passar rápido. A gente tinha conteúdo aqui pra ficar aqui conversando, mas no mínimo 3, 4 horas, fácil. Mas foi muito bom. Quero agradecer demais a vocês. Participaram aí do nosso último episódio dessa temporada. Já aviso a galera que a ideia é que tenham mais temporadas, ou nem sei temporadas, tenham vários outros episódios. Mas eu acho que a gente não poderia ter encerrado melhor. Todos os convidados, todos os parceiros que passaram por aqui foram extremamente excelentes, foram muito bons. Só que a gente tinha essa proposta, né, André, de falar, vamos encerrar, mas com um conteúdo que, assim, se a galera acompanhou até aqui, ela vai ver o último conteúdo. E aí vai ser um conteúdo que vai levar qualquer dono de restaurante, qualquer dono de negócio para um próximo nível. E eu saio daqui hoje com essa missão, né, cumprida, eu saio preenchido. Falou, cara, elevei, e não só a barra do conteúdo que o dono de restaurante, mas com vocês aqui eu elevei a minha barra de conhecimento. Lógico que é uma porcentagem pequena, perto do que vocês falaram, mas elevei a minha barra de conhecimento. Eu tô saindo daqui me sentindo inteligente, cara, tá? O Caio dando uma aula de sustentabilidade, de impacto, que assim, me deixou muitas vezes, você fica meio envergonhado, porque você olha o mundo, você olha, poxa, eu não faço o mínimo ali, e o Molinari também trouxe dados e trouxe tendências e coisas do passado que a gente acha que é novidade, e na verdade já tinha sido plantado lá atrás, e agora só tá acontecendo. Já estava meio que planejado historicamente. Então, foi excelente. E aí, Andrei, como que tá a cabeça aí? Ufa. Não, o que o público não sabe é que são mais de 11 da noite de uma sexta-feira, né? Exato. Então, deve estar saindo fumaça mesmo de vocês. Não. né? Não, com certeza. Com certeza tá saindo fumaça. Mas assim, gente, quero agradecer demais vocês. Quem quiser encontrar... Hoje, tanto vou perguntar pro Andrei, porque ele tá aí no Vantagens do Chefe. Tanto o Instituto Triângulo quanto o Molinari encontram no Vantagens do Chefe?
O Molinari é mais parceiro de palco, conteúdo, mas sempre à disposição. Quem quiser procurar, depois ele passa aí os caminhos Eu acho que, certinho, né? assim, eu acho que um caminho que a gente sempre gosta, porque é uma forma de compartilhar conhecimento, não é nenhum caminho de business, é o canal da gente no YouTube, Food Service com bom. Sérgio Molinari. É E excelente. porque lá é conteúdo, então eu acho que é bacana, é o que a gente mais gosta de fazer. Então é só ir lá no YouTube, tá aí, é excelente, eu já dei uma maratonada. E o Caio com o Instituto Triângulo, vocês conseguem encontrar, a galera consegue encontrar Sim. pelo Vantagens do Chefe, né? Fica lá disponível no portal do parceiro, junto com as outras parcerias de energia, água, certificação sanitária, etc. É só ficar lá à disposição e Caio aí quiser dar umas palavras finais aí também Pô, pro Só pessoal. gratidão total, cara. Trazer a Triângulo aqui junto com o Molinari é para fechar com chave de ouro, cara. Vai ter audiência. E para falar sobre food service, mas para falar sobre sustentabilidade Opa, também. claro. Exato. Então vai trazer uma audiência muito importante para essa temática. E para encontrar Triângulo, a gente tá no Instagram, estamos também devagarzinho no YouTube. Procura no YouTube ainda não, Instagram. Instituto Triângulo. O meu Instagram também é Caio Matos, né? Pode me achar por lá também. O e-mail é caio@triangulo.org.br. Quem quiser mandar um e-mail pra gente aí. E obrigado pela oportunidade, pô, fantástico a gente falar sobre esse nosso trabalho e poder compartilhar um pouquinho com vocês e ouvir toda essa bagagem do Molinari também. Pô, o Andrei Fera, você, cara, destruiu aí, então bora lá, cara. Bora lá. Eu acho que a gente encerra assim também. Acho que todo dono de negócio, restaurante, tem a oportunidade de fazer a diferença a longo prazo. Acho que esse que é o mais bacana. E o nosso país precisa disso. Acho que qualquer empresário aqui tem um poder de transformação, de geração de emprego, renda, movimentar a economia. E o próprio iFood tem essa visão de longo prazo também. Um dos nossos pilares lá é focado em educação e a gente tem metas super ambiciosas de formar profissionais de tecnologia, porque não existe mão de obra nesse setor tecnológico, engenheiros suficientes, engenheiras, enfim, principalmente de grupos mais que não têm tanta acessibilidade. E a gente tem feito vários programas educacionais para formar esses talentos, porque a gente sabe que no mercado não tem. E essa é uma visão de longo prazo da empresa. E as coisas de sustentabilidade, mesma coisa, as coisas de impacto social na mesma linha, porque a gente tem esse olhar para o país enquanto nação e a longo prazo, que a gente só vai crescer se o nosso país crescer também, né? E eu acho que isso pode ser desdobrado de uma forma simples. Você pega um dono de restaurante que está numa cidade com 30 mil habitantes, por exemplo, ele tem o potencial de transformar aquela cidade, aquela economia local, seja na cadeia de fornecedor dele, seja na cadeia de distribuição, seja no que ele gera de emprego, renda, apoio lá à economia local e etc. Também. E o iFood foi uma empresa que foi se reinventando. Hoje não é só para restaurante, não é só o iFood que todo mundo conhece lá de pedir comida, tem a operação de mercados, tem o iFood Benefícios, tem o iFood Shop, é um ecossistema super completo. Só no Vantagens do Chefe a gente tem 50 parcerias, que foi se reinventando ao longo do tempo justamente para atender essas demandas do mercado e olhando para a visão de longo prazo do que vem pela frente também. Então, só agradecer aí todos os convidados. Rafa, foi um prazer imenso estar com você, né, ao longo dessa temporada. Estamos super animados aí para as próximas e é só agradecer o pessoal de casa aí também. Quero agradecer todo mundo e agradecer principalmente, assim, não poderia dar menos ênfase para isso. Eu tento não falar muito. Vocês que já acompanharam todos os episódios sabem, a PDV Print por ter realmente acreditar nisso. E hoje eu vejo muito que a PDV é muito mais do que uma empresa que vende embalagem, né? Isso eu tenho muita gratidão, Ismael, porque o que eu falo, uma coisa que a PDV nunca me limitou foi de tentar inovar e de tentar gerar impacto para o nosso cliente, porque a gente sabe que isso retorna de várias formas, a não ser da venda. Mas agradecer muito também ao iFood, ao Andrei, que, igual eu já tinha comentado, tentei trazer o Andrei como um convidado. E aí tive ele como convidado, mas Não pode dar ideia. como convidado fixo. E o iFood, a Vantagens do Chefe, por acreditar no projeto do Fama de Delivery, acreditar na PDV Print, né, de trazer conteúdo junto com a gente, trazer parceiro junto com a gente para fazer participação nesses programas, e com muita gente boa que eu tive o prazer de conhecer, como o Caio Molinari aqui, que com certeza é um network que eu tenho certeza que eu vou levar muito para frente. A gente vai poder fazer muita coisa boa junto, porque eu acredito que o alinhamento de propósito tá igual, né? Agradecer a você
que acompanhou todo esse bate-papo aí, essas 8 temporadas. Tá chegando ao fim a primeira temporada, mas quem sabe você não tem uma surpresa, é o que a gente espera. Passamos aqui por vários tópicos. A nossa preocupação maior não foi em gerar um conteúdo que gerasse mídia, audiência e tudo mais, e sim um conteúdo que pudesse transformar a sua vida. Seja 10 pessoas ou 10 mil pessoas, que a gente quer que as pessoas que acompanharam esse conteúdo consigam realmente passar para um próximo nível, virar a chave e sair daquela de assim, tem tal assunto, tal tópico que eu não domino, e agora você já sabe qual que é o caminho que você tem que percorrer. É claro que não adianta nada você maratonar todos os episódios e não aplicar, né? Não existe solução assim. Você pode comprar o curso mais caro do mundo, se você não aplicar essas coisas no seu negócio, definir as prioridades, por onde você vai começar, de nada vai adiantar. Mas com certeza, se você chegou até aqui, tá assistindo até esse minuto do vídeo, você tem muito comprometimento para levar seu negócio adiante. Agradeço a todos os patrocinadores, todos os convidados, saio daqui preenchido, aprendi muito e arrisco dizer que bem emocionado. E bora pra cima, bora vender, que como disse Sérgio Molinari, o delivery não vai parar de crescer. Não vai. Valeu, gente. Valeu.